Solução de questões, questão de número 165 sobre pontuação da FGV. O abraço hoje vai para Gabriela Miller, que pediu um abraço. Sinta-se abraçada aí, Gabriela Miller, tá? Montenegro, Rio Grande do Sul. Já tive nessa cidade aqui, quando eu li eu me lembrei. Uma cidade muito legal, né, que eu gostei muito de ter ido e pretendo voltar, tá? Então um abraço também pro pessoal, todo o pessoal aí de Montenegro, onde eu fui muito bem recebido quando fui. Tenho boas lembranças dessa cidade. Vamos lá. A questão é essa, vocês dão um pause, resolve e volta aqui pra gente corrigir. Pause. E vamos corrigir, pessoal. Tá aí. A regra determinante da pontuação na passagem pois o conhecimento introduziu no mundo a desobediência, a heresia e as seitas, e a imprensa divulgou-as, e publicou os libelos contra os melhores governos. Que chato, né? É isso aí, tá? É a mesma que se encontra em. Ele quer saber, né, aqui, tá, a regra determinante de pontuação. Qual é a regra determinante de pontuação aqui? E aí ele quer a mesma numa das alternativas. Vocês devem ter feito a questão, vocês devem ter lido, não precisa estar explicando aqui. Vamos lá. Pois bem, pessoal, a gente viu na questão anterior, né, a questão da ordem direta. A ordem direta é o sujeito, o verbo, o complemento do verbo e o seu adjunto. Tá? Não se coloca a vírgula aqui de jeito nenhum. Mexeu, colocou o adjunto lá no início, já coloca a vírgula depois do adjunto. Colocou o adjunto no meio, já coloca entre vírgulas. E aqui entre o sujeito, o verbo e o complemento, não se coloca a vírgula de jeito nenhum. Tá? O que eu tenho aqui? O termo, regra, vírgula, separa elementos de mesma função sintática, coordenados entre si. Tá, isso é importante eu falar. Eu falei aqui que eu não coloco vírgula entre o sujeito, o verbo e o complemento do verbo e o seu adjunto, na ordem direta. Mas se eu colocar depois aqui do verbo um complemento, mais um complemento, mais um complemento, eu vou virgulando esses complementos. De modo que se eu colocar aqui um adjunto, mais um adjunto, mais um adjunto, eu vou virgulando também. E aí lá no final eu coloco um E, né, e o próximo complemento, tá? No caso aqui do complemento. Ou seja, a vírgula separa elementos de mesma função sintática coordenados entre si, que é o que está aqui, ó. Os alunos é o termo 1, fizeram o termo 2, as tarefas é o termo 3, o objeto do verbo fazer, a prova termo 3, o objeto do verbo fazer, e aí eu coloco as vírgulas ali. A gincana, e aí no final eu coloco um E, ó, 3 também, e aqui também é 3. Ou seja, eu tenho os alunos, termo 1, sujeito, verbo termo 2, né, e os complementos, 3, 3, 3, 3. Aí eu vou separando por vírgula, e lá no final não precisa, eu coloco um O. Coloco uma vírgula ali, coloco uma vírgula aqui, e lá no final eu coloco um E, não precisa colocar a vírgula. Porque eu tenho que separar os elementos coordenados entre si, objeto, objeto, objeto. O que acontece aqui? O conhecimento é o sujeito, né? Ele começa direto com uma conjunção lá para confundir vocês, mas o sujeito que é conhecimento. Introduzir é o verbo, aí eu tenho aqui um termo 4, que deveria estar, está na ordem certa. 1, 2, né? Mas ele está lá no final, ó. Pois o conhecimento introduziu onde? No mundo. A desobediência. Aí desobediência, pessoal, é um termo 3, né? Aqui eu tenho um termo 3 e aqui eu também tenho um termo 3. Então a oração aqui é: o conhecimento introduziu a desobediência, a heresia e as seitas, tá? E aí eu tenho E, que é a mesma explicação que está lá em cima. Lá no final eu não coloco a vírgula, eu coloco um E, né? Uma ideia de adição. Depois, o que eu tenho? Então essa vírgula está bem explicada, sem problema algum. O que eu tenho depois? Um E aditivo, né? Ali, e aí o que ele começa? Uma outra oração, né? Ele está separando a oração coordenada aditiva, tá? E aí, ó, a imprensa sujeito divulgou o verbo, sem problema algum. E publicou os libelos contra os melhores governos. Então, isso aqui é exatamente isso aqui. Ele quer uma estrutura que seja igualzinha a essa aqui, onde eu tenho o sujeito, verbo, termo 3, termo 3, termo 3, que é objeto, 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 a vírgula aqui, separando os elementos coordenados entre si, lá depois o E, e lá depois começando uma coordenada aditiva com o E também, né? E aí começa outra oração ali, porque o E está iniciando uma coordenada aditiva. Ele quer exatamente essa estrutura aqui. E aí, claro, vocês vão ter que dar uma olhadinha para ver em qual delas está.
É isso aqui que ele quer, a vírgula separando elementos de mesma função sintática, coordenados entre si, né? E a vírgula separa uma oração coordenada adjetiva lá no final. Exatamente isso que a gente está procurando. Aí eu coloquei aqui embaixo para lembrar. Vamos dar uma olhadinha nessa aqui para ver se é isso? As pessoas se acham frustradas, indignadas e aborrecidas. O que eu tenho lá? Ó, as pessoas acham é o verbo de pessoas e depois eu tenho esperam lá, que também é o verbo de pessoas. As pessoas acham e esperam. Aí eu tenho aqui, pessoal, isso aqui é a mesma oração. As pessoas acham e elas esperam a solução. Ou seja, já não é isso aqui, né? Eu tenho aqui frustradas, indignadas e aborrecidas, as pessoas se acham. Frustrado, adjetivo, indignado, adjetivo, aborrecido, adjetivo. Tudo bem, não é um termo, não é um objeto, mas é um termo 3, que está ligado ao verbo. Então poderia ser 3,3 e 3. Ah, tudo bem, tá aqui, né, a estrutura que ele está pedindo. Mas lá no final não tem lá no final uma aditiva, né, uma vírgula que separando a oração coordenada aditiva. Isso aqui não é, ó, e ainda esperam a solução. Não, isso aqui é a mesma oração que aquela ali, pessoal. Mesma coisa, uma coisa só. Tá? Eu não comecei uma coordenada aditiva depois aqui como lá. Eles colocaram isso aqui para enganar vocês. Se vocês perceberem, não é a mesma estrutura que a gente está procurando lá. De jeito nenhum. Isso aqui é uma coisa só, digamos assim. Tá? E aqui na B nós temos o seguinte. Todas as previsões, termo 1, falharam, termo 2. Aí já começa direto aqui, pessoal, com tudo foi tentado e o plano não só não deu certo, como de jeito nenhum, olha, tudo, não tem nada a ver, né? Teria que ser falharam 3, 3, 3, objeto, 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 o que não é o caso aqui. Dá para perceber que não, né? Eu nem tenho termo 3 aqui, todas as previsões falharam, né? Não tem termo 3 aqui, não tem objeto de falhar. O falhar é um verbo intransitivo, todas as previsões falharam, ponto, né? E aí, claro, vocês deveriam ser capaz de perceber isso. E outra, lá tem um E aditivo que começa a outra oração, que é essa segunda parte. Ó, vírgula separa elementos de mesma função sintática, coordenados entre si. Não tem elementos coordenados entre si aqui, 3, 3, 3. E essa aqui também não é, né, uma vírgula separando a oração coordenada. Enfim, não é. Dá pra perceber que não é. Tô aqui me matando, tentando explicar pra vocês, mas é a minha ânsia de querer mostrar pra vocês. Mas não tem aqui de jeito nenhum. A gente não percebe, não tem objeto, objeto, objeto. Como a gente viu lá na primeira. Essa aqui também está errada. E aqui, pessoal, discutiu-se o projeto. O que eu tenho ali? Um C, que é pronome passivador. Pronome passivador, né? Está na passiva sintética. Vamos passar para a voz analítica, para a passiva analítica. O projeto foi discutido. Pronto, passei para a voz passiva analítica, significa que eu tenho um pronome passivador ali, que é uma passiva sintética, tá? Pronto, ferrou com tudo. Olha, já falei em passiva sintética, passiva analítica não é a estrutura que a gente está procurando. Vírgula, separa elementos, mesma função sintática, coordenados entre si. E lá no final eu tenho um mas que é adversativo e ele quer uma aditiva. Já não é essa de cara com aquele C ali, né? O problema aproximado. A gente já viu que não é a estrutura que a gente está procurando. Então já parte para a próxima. Isso aqui está errada. E aqui na D eu tenho a empresa, eu tenho um sujeito. E aí o que acontece? Eu tenho 2 aqui. 3, 3, exatamente o que ele quer, é isso aqui, né? Sujeito, verbo, os elementos coordenados entre si, a vírgula ali, um E bem bonitinho. Mas ele começa aqui com uma reduzida de gerúndio, né? E ele quer uma aditiva, não é essa aqui também. Só pode, ó, não é essa aqui, X. Só pode ser essa aqui, que é igualzinha, né, àquela que a gente viu lá no início. Ou seja, os funcionários sujeito liberam o verbo 3,3. E aí lá no final um E, depois termo 3, e depois ele começa lá, ó, com E, os usuários puderam utilizar a letra E, aditiva, exatamente o que ele pediu lá, que a gente viu na primeira. Ou seja, aqui a vírgula separa elementos de mesma função sintática, coordenados entre si, 3, 3, 3, a vírgula está separando, e a próxima oração lá, ó, vírgula separa a oração coordenada aditiva. Então é exatamente essa que é a correta da questão. A alternativa aqui é a letra E. Tá ok, pessoal? É isso aí.